A necessidade da sociedade de economia mista atuar de acordo com o interesse público também está determinado pela Lei das Empresas Estatais, Lei de número 13.303, de 30 de junho de 2016, em vários dispositivos. Inclusive, a atual forma de distribuição de dividendos para os acionistas da Petrobras é uma anomalia sem qualquer fundamento legal. É dever da Petrobras estabelecer política de dividendos que limite sua distribuição ao montante mínimo legal de 25%, com guarida legal no artigo 8. Da Lei de 13.303, que estabelece que as sociedades de economia mista, caso da Petrobras, deverão elaborar política de distribuição de dividendos à luz do interesse público que justificou a sua criação. Afinal, o objetivo essencial de uma sociedade de economia mista, como a Petrobras, não é a obtenção de lucro, mas a implementação de políticas públicas. A legitimidade da ação do Estado como empresário é a produção de bens e serviços que não podem ser obtidos de forma eficiente e justa no regime da exploração econômica privada. Não há nenhum sentido em o Estado procurar receitas por meio da exploração direta da atividade econômica. A empresa estatal Petrobras não tem apenas finalidades microeconômicas, ou seja, estritamente empresariais, mas tem essencialmente objetivos macroeconômicos a atingir, como instrumento de atuação econômica direta do Estado. O governo Bolsonaro está fatiando a Petrobras e vendendo tudo fatiado? Qual a análise jurídica que o senhor faz dessa venda fatiada da Petrobras? Todo esse patrimônio público vem sendo ameaçado com a política de desmonte e venda de ativos da Petrobras. Enquanto se exporta o petróleo cru do Brasil, o país importa cada vez mais seus produtos refinados, a maior parte produzida nos Estados Unidos. Além disto, o desmonte da Petrobras tem buscado encerrar a sua atuação como uma empresa integrada de energia de âmbito nacional para se restringir a uma exploradora do pré-sal no sudeste do país, abandonando regiões e populações inteiras à própria sorte. Na sua ânsia de agradar os mercados, os governos Temer e Bolsonaro buscaram, além de uma política excessivamente rigorosa de garantia do pagamento do serviço da dívida pública, em detrimento de todo e qualquer gasto público, implantar uma política de desnacionalização do que restou em poder do Estado extremamente rápida e agressiva. Desde a retirada da Petrobras como operadora única do pré-sal, os ativos da empresa estatal vêm sendo vendidos sem licitação, como determina a legislação brasileira, Plano Nacional de Desestatização, Lei de número 9.491, de 9 de setembro de 1997, e o artigo 29 da Lei de número 13.303, de 30 de junho de 2016. A Petrobras não precisa vender ativos para reduzir seu nível de endividamento. Ao contrário, na medida em que vende ativos, ela reduz sua capacidade de pagamento da dívida no médio prazo e desestrutura sua cadeia produtiva, em prejuízo à geração futura de caixa.
além de assumir riscos empresariais desnecessários. O plano de negócios atual da Petrobras tem viés de curtíssimo prazo e ignora a essência de uma empresa integrada de energia que usa a verticalização em cadeia para equilibrar suas receitas, compensando o inevitável variação do preço do petróleo, de seus derivados e da energia elétrica, característica essencial para minimizar os riscos empresariais. Na medida em que a Petrobras seja fatiada, o agente privado tende a buscar o lucro máximo por negócio, majorando os custos ao consumidor, o que restringe o crescimento do mercado interno. Não bastasse a ausência de licitação, a venda de ativos da Petrobras vem ocorrendo a preços bem abaixo dos preços de mercado. Este tipo de venda pode ser equiparada ao crime de receptação. Um bem público foi subtraído do patrimônio público de forma ilegal, sem licitação e vendido a preço vil, por um preço menor que o valor de mercado. A empresa compradora, obviamente, sabe que está adquirindo um ativo valiosíssimo por um valor abaixo do preço de mercado e sem concorrência pública. Ou seja, não há nenhum terceiro de boa fé envolvido neste tipo de negócio. Neste tipo de situação, a obrigação do Estado brasileiro e dos órgãos de defesa do patrimônio público é anular a transação, recuperar o bem e buscar a responsabilização de quem promoveu o negócio. A deputada Gleisi Hoffmann postou em seu Twitter: "A gente precisando refinar o petróleo aqui para parar de importar combustível dolarizado. E o que o governo Bolsonaro faz? Retoma a venda de 3 refinarias, entre elas a do Pará. É um entreguismo burro e criminoso que essa gente pratica. Quantas refinarias já foram privatizadas? Qual a legalidade disso?" O setor de refino, que é um monopólio constitucional e legal da União, sofreu uma intervenção totalmente inconstitucional do órgão de defesa da concorrência, contribuindo para a constituição de monopólios privados. Houve o desvirtuamento da política de concorrência para o favorecimento dos monopólios privados. Para garantir o desmonte da Petrobras, o governo Jair Bolsonaro utilizou o órgão brasileiro de defesa da concorrência, o CAD, para inviabilizar a atuação da empresa estatal em vários setores da cadeia produtiva, particularmente o refino, monopólio constitucional da União.